Olá, meus queridos alunos do pré-vestibular social da Prefeitura Municipal de Macaé. Estamos de volta para mais uma aula de História, preparatória para o Enem. Hoje estaremos fazendo a correção do simulado de História Moderna. A primeira questão que foi aplicada no Enem do ano passado diz assim: a centralização econômica. Esse é o primeiro texto, então serão usados dois textos. O primeiro, a centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficiasse a burguesia incipiente. Aqui está errado, tá? Beneficiasse, tá? Tá errado. Beneficiar sem essa palavra tá errado, ó, a burguesia incipiente. Esse é um texto do Perry Anderson, tá bom? Chamado O Mercantilismo. O texto 2. As interferências da legislação e das práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural da esfera das relações econômicas. Esse é do Adam Smith, que é um economista da época moderna que vai lançar as bases do capitalismo. Ok? Então a pergunta é, entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se respectivamente na oposição entre as práticas. Então aqui vão surgir duas oposições, duas afirmações, duas práticas que vão se opor uma à outra. Ok? E aí nós vamos ver que nós identificamos no texto 1 características do mercantilismo que visavam defender a intervenção estatal na economia. Ou seja, aquele Estado absolutista seria interventor para tirar o controle da economia dos senhores feudais. Então, a Idade Moderna tem essa característica. Então, a economia tem essa mudança, certo? E no texto 2, encontramos características do liberalismo econômico, que visa a livre concorrência através da lei da oferta e da procura, sem a interferência do Estado. Então, vamos lá. Então, na oposição entre as práticas de letra A, valorização do pacto colonial. Não, o primeiro texto não fala da valorização do pacto colonial. Como nós já esclarecemos, ele fala do liberalismo econômico. Então a letra A já está errada. Letra B, defesa dos monopólios régios. Ou seja, bom, aqui nós temos a ideia de que o rei precisa ter mais autonomia, mais monopólio sobre outras regiões. Aqui está certa essa afirmativa. E em contraposição a apoio à livre concorrência, que é a ideia que nós falamos então, no texto 2 do liberalismo econômico. A letra B está correta. Letra C, formação do sistema metropolitano. O texto 1 não fala da formação do sistema metropolitano. Então já está errado. Letra D, abandono da acumulação metalista. Muito pelo contrário. A intervenção que se fala aqui, protecionista, que se caracterizou a expansão ultramarina, era justamente para trazer mais metais preciosos. Também está errado. Letra E, eliminação das tarifas alfandegárias. Até poderia ser, pode ser, está certa essa afirmativa. Só que incentivo ao livre cambismo, não. O câmbio deverá ser controlado de acordo com o interesse da burguesia. Então, a resposta correta é a letra B de bola. A questão de número 2 diz assim, é do Enem de 2014, foi aplicado no Enem de 2014 e diz assim: todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação. Já estamos aqui vendo que está se referindo às viagens ultramarinas, a expansão marítima, que é um dos pontos bem marcantes desse período da história moderna. Tanto mais que há os perigos que se apresentam em sua peregrinação, tantos mais que há tantos outros acidentes que diariamente podem aí ocorrer, que seria coisa pavorosa àqueles que aí navegam querer pô-los
todos os acidentes, todos os perigos, todos diante dos olhos quando querem empreender suas viagens. Aqui, esse é um texto, Story de pluie voraz aventure, essa é uma expressão francesa, né, que está no texto História do Medo no Ocidente. Esse relato, associado ao imaginário das viagens marítimas da época moderna, expressa um sentimento de... Então vamos lá, as viagens ultramarinas do século XV, que então também chamamos de expansão marítima ou grandes navegações, foram rodeadas de expectativas com relação aos perigos que podiam ser encontrados no mar. Surgem mitos de monstros marinhos gigantescos que conseguem engolir navios imensos, rodamuinhos gigantes, né? Então toda essa é a discussão que está aí nesse texto. Então, esse relato, repetindo, esse relato social do imaginário das viagens marítimas da época moderna expressa um sentimento de, letra A, gosto pela aventura. Me desculpem, não se refere a um gosto pela aventura, né? Se refere à dificuldade, né? O perigo que se enfrenta. Está errado a letra A. Letra B, o fascínio pelo fantástico. Tem sim um fascínio pelo fantástico, mas não é o caso que se discute aqui nesse texto, na História do Medo no Ocidente. Letra C, temor do desconhecido. A época moderna, a expansão marítima e esse contexto da história foram todos marcados justamente para o medo que se tinha desse desconhecido, de se avançar aos limites, né, de uma fronteira desconhecida. Então a letra C está correta. Letra D, interesse pela natureza. Apesar dele falar dos perigos dos mares e a expansão marítima está ligada à questão marítima da natureza, não é esse caso que se discute no texto. E letra E, purgação dos pecados. Não se refere à questão religiosa esse texto aí. Então a resposta correta é a letra C de casa. A questão de número 3 é uma questão que foi utilizada no Enem em 2012. Então nós temos aqui uma charge, como diz aqui ó, a legenda, a charge é uma charge anônima, não se conseguiu identificar essa charge que foi feita na época, tá bom? Na época da Idade Moderna, esse é um desenho da época. Esse está numa obra do Peter Burke, que é um historiador, sociólogo, filósofo, historiador, tá bom? Que no livro dele A Fabricação do Rei, que é editado no Rio de Janeiro pela Zahar em 1994. Então vamos lá. Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Então aqui nós temos uma roupa. Esse cara é o que está dentro dessa roupa. É o que a charge mostra pra gente. Esse cara aqui, quando veste essa roupa, o que acontece com ele? Reparem só como ele se transforma numa figura imponente, com um certo poder. Neste sentido, voltando à questão, a charge apresentada demonstra... Então, diante dos meus comentários sobre a charge, nós já podemos começar a raciocinar que a ideia de construir uma imagem implica em perceber que a imagem natural não serve, né, a imagem original, a fragilidade do cidadão sem a roupa não serve, desculpa aí o balanço, para que se estabeleça uma relação entre governantes e governados. Era preciso se demonstrar, né, o governante precisa demonstrar uma linhagem na questão, né, da figura que ele vai representar. Então vamos lá. Neste sentido, a charge apresentada demonstra: letra A humanidade do rei. Não, porque aqui a figura, quando veste a indumentária, ele se transforma totalmente. A figura sem a roupa é totalmente frágil. Então está errado. Letra B, a unidade entre o público e o privado.
Não, a figura pública era uma figura com uma roupa vestida, toda luxuosa, que não deixava perceber a fragilidade dele. A figura privada era uma figura sem cabelo, era careca, sem cabelo, né? Totalmente frágil. Também está errada. Letra C. O vínculo entre monarquia e povo. Não. Aí a charge não mostra esse vínculo, essa proximidade, né, do rei, do monarca, no caso aí Luís XIV, que a gente está se referindo com o povo. Letra tá errado. Letra D. O gosto estético refinado do rei. A bem da verdade, não tem a ver com o gosto do rei. Porque, olha só, continuando, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos dos outros membros da corte. Todos os outros membros da corte seguiam esse padrão. O Luís XIV, inclusive, ditava a moda para toda a Europa. O que ele vestia era referência. Também está errado, então letra E. A importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei. Ou seja, aquele cara frágil se torna um símbolo, se torna forte, autoritário, pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal. Então a resposta correta é a letra E. A questão de número 4, que foi utilizada no Enem em 2011, diz assim: acompanhando a intenção da burguesia renascentista. Então, pós-renascimento, a burguesia que já tem novas ideias, que já tem, inclusive, a reforma religiosa ofereceu para a burguesia uma religião que agradasse, né, as suas intenções de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico através da pesquisa científica e da invenção tecnológica. Os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Esse é um texto está no livro do Nicolau Sevicenko. Esse livro chama-se Renascimento, editado em Campinas, na Unicamp, em 84. O texto apresenta um espírito da época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre. O que nós vamos ver aí é que a expressão renascentista vai nos remeter à Idade Moderna. Essa Idade Moderna, que é consequência do Renascimento, quando a gente fala assim, a expressão renascentista vai nos remeter, ela é uma consequência, é um momento em que uma nova visão de mundo se desenvolveu ao mesmo tempo em que a burguesia e o comércio estavam em expansão. Então, ele pergunta, o texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre fé e misticismo? Não. A ideia, né, renascentista quer romper com a questão da fé e do mito. Ok? Está errada a letra A. Letra B. Ciência e arte. Aqui já está a resposta correta, porque a ciência, ele fala aqui, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica. Aqui o tecnológico refere-se à ideia do artista, do técnico. Então a letra B está correta. Letra C. Cultura e comércio? Não. Apesar desses dois fatores estarem muito presentes, dessas duas características estarem muito presentes na Idade Moderna, não é o que se refere, né? Não é uma relação constante, não marca uma relação constante essas duas características. Política e economia? Também não, porque o texto não se refere à questão da política e da economia, se refere à questão da tecnologia e da arte. Tá bom? E letra E, astronomia e religião. Até seria astronomia pelo fato de se buscar um novo espaço geográfico. Mas não é a questão dessa associação marcada, né, na relação entre esses dois fatores. Então, a resposta correta é a letra B. A questão de número 5 do nosso simulado, uma questão aplicada no Enem de 2010. Diz assim: o príncipe, portanto,
não deve se incomodar com a reputação de cruel de seu propósito, se seu propósito é manter o povo unido e leal. Aqui nós já vamos ver que tem uma ideia meio que da ditadura. Uma ideia assim, então, todo mundo que gosta de defender ditadura diz que o rei, né, o governo, ou o rei respeitado, temido é respeitado. Isso vai totalmente sem nexo, tá bom? Essa compreensão. Os governos devem existir para atender a necessidade de seus governados. Então vamos lá. Continuando. De fato, com uns poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levam ao assassínio e ao roubo. Nicolau Maquiavel, isso é da obra dele, tá bom? Chamada O Príncipe. No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante. Vamos resgatar aqui que o Maquiavel tem dois momentos. Isso nós falamos lá quando gravamos a nossa aula sobre o absolutismo. O Maquiavel tem dois momentos dele. Um que ele defende o absolutismo, ele vai buscar fundamentos, né, filosóficos para defender o absolutismo, o poder do rei como representante de Deus na Terra, e um outro momento que ele questiona esse poder do rei, que é um poder direcionado ao povo. Então aqui no século XVI, é importante, atenção meus alunos do pré-vestibular, é importante isso aqui, ó, ver o momento em que se fala de Maquiavel, tá bom? No século XVI, quando ele escreve O Príncipe, ele faz uma reflexão, né, defendendo a monarquia. Então, a moral política do Maquiavel é marcada pelo pragmatismo. Né? Essa coisa de um momento ele está de uma forma, ele pensa de uma forma, de um outro momento ele pensa de uma outra forma. Tá bom? Ou seja, pela necessidade de atingir seus propósitos. Ele conduz o pensamento dele de acordo com os propósitos que ele busca de afirmar as suas ideias. O propósito do príncipe, ou no caso aqui do texto governante, é governar e manter a ordem social. E para isso, não deve se preocupar com a visão que possam formar sobre a sua pessoa. Né? Se ele é cruel, se ele não é cruel. Então essa é a ideia, tá bom? Vamos lá, a pergunta. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na inércia do julgamento de crimes polêmicos? Não. O julgamento tem que existir. O príncipe, o rei, é que vai resolver isso, mas mantém-se julgamento. Letra B. Bondade em relação ao comportamento dos mercenários. Aqui não fala do mercenário. Fala do príncipe que governa para todos. Letra C. Compaixão quanto à condenação das transgressões religiosas. O texto não se refere. Maquiavel também a essa questão religiosa. Maquiavel também não discute essa questão religiosa. Letra D. Neutralidade diante da condenação dos servos? Não. Os servos, principalmente os servos, têm que ser enquadrados dentro da lei. E Maquiavel, em uma outra obra dele, dizia inclusive nos rigores da lei. Então a resposta correta é a letra E. Conveniência entre o poder tirânico, aquele rei ditador, né, que impõe a sua força, a sua vontade, e a moral do príncipe, que ele não precisa ser bonzinho, não precisa se demonstrar bonzinho. Ele se impõe, não importa como ele usa. Diz assim, o Maquiavel tinha uma máxima, diz assim, os fins justificam os meios. Resposta correta, letra E. A questão de número 6, que foi utilizada no Enem em 2007, diz assim, a identidade negra não surge da tomada de consciência de uma diferença de pigmentação ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas ou negras e amarelas. Bom, aqui ele diz que o negro vai se identificar diferente, né, vai se identificar com uma etnia própria, não pela diferença da pigmentação da pele, assim como o asiático. Ok? É isso que ele afirma. Ela resulta de um longo processo histórico que começa com o descobrimento no século XV do continente africano e de seus habitantes pelos navegadores portugueses. Ou seja, essa identidade, essa identificação é resultado de um longo processo histórico. Né? E
identificar essa diferença, identificar essa nova etnia, né? Começa lá no século XV, continuando, do continente africano e de seus habitantes pelos navegadores portugueses. Descobrimento esse que abriu caminho às relações mercantilistas com a África, ao tráfico negreiro, à escravidão e, enfim, à colonização do continente africano e de seus povos. Bom, aqui diz assim, né? Essa identidade precisa ser reforçada porque o negro não é escravo. O negro não nasce escravo, tá bom? Eles são escravizados. Então essa população africana, né, e parte da população asiática vão ser escravizados. Não podemos olhar para toda a África e dizer, lá só tem escravos. Essa é o que se deve subentender nesse texto. Então vamos lá. Com relação ao assunto tratado no texto, é correto afirmar que... Vamos discutir mais um pouquinho. Então, a gente pode afirmar que o texto retrata os primórdios da exploração europeia na África, porque ele fala aí no século XV do continente africano, ok? Realizada pelos portugueses na época das grandes navegações e da colonização no Brasil. A exploração da África, né, e da Ásia e da própria América, né, através das feitorias, não se caracterizou como um processo de colonização. No Brasil mesmo, nós vamos ver que a colonização só vai ocorrer bem depois, 30 anos depois do processo de chegada. Tá ok? Apesar dessas feitorias garantir lucros a Portugal e a outros países, né, por exemplo, pelo tráfico negreiro. E aí, então, com relação ao assunto tratado no texto, é correto afirmar que, vamos lá, letra A. A colonização da África pelos europeus foi simultaneamente ao descobrimento desse continente. Não. Os europeus já passeavam, já viajavam pelo continente africano desde a antiguidade. Tá bom? Vide o Egito. Você tem em mente que o Egito faz parte da África. Tá? Letra B. A existência de lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolverem esse continente. Muito pelo contrário. A exploração desse continente, e essa exploração vai até depois, né, da Segunda Guerra Mundial, faz com que o continente africano empobreça, sofra muito com as consequências dessa exploração. Então tá errado. Letra C. O surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão no Brasil. Não, já tínhamos uma relação escravista entre a Europa e a África. Então tá errado também. Letra D. A exploração da África decorreu do movimento de expansão europeia no início da Idade Moderna. Sim, aí sim. Né? A África começa realmente a ser explorada, né, a partir do início da Idade Moderna. E aí a exploração vai ter todas aquelas nuances, né, horrorosas que nós sabemos sobre a escravidão. Então a correta é a letra D. Letra E. A colonização da África antecedeu as relações comerciais entre esse continente e a Europa. Não. A colonização efetiva, a tomada de posse pelo modo mercantilista, ela não antecede, tá bom? Então a resposta correta é a letra D de dado. A questão de número 7, que foi utilizada no Enem em 2006, diz assim: o que chamamos de corte principesca era essencialmente o palácio do príncipe. Os músicos eram tão indispensáveis nesses grandes palácios quanto os pasteleiros, os cozinheiros e os criados. Eles eram o que se chamava um tanto pejorativamente de criados de libré. A maior parte dos músicos ficava satisfeita quando tinha garantida a subsistência, como acontecia com outras pessoas de classe média na corte. A palavra classe média está em destaque, tá bom? Vamos prestar atenção nisso. Entre os que não se satisfaziam estava o pai de Mozart, mas ele também se curvou às circunstâncias a que não podia escapar.
Esse é um texto de um historiador chamado Norbert Elias, tá bom? Mozart, uma sociologia de um gênio. Considerando-se que a sociedade do antigo regime dividia-se tradicionalmente em estamentos, nobreza, clero e terceiro estado, é correto afirmar que o autor do texto, ao fazer referência à classe média, viu por que eu frisei aqui? Descreve a sociedade utilizando a noção posterior de classe média a fim de letra A. Aproximar da nobreza cortesã a condição da classe de músicos. Não, porque ele diz aqui que é inclusive chamado de libré, né, de forma pejorativa. Está errado a letra A. Letra B. Destacar a consciência de classe que possuíam os músicos. Não, muitos deles se submetiam a uma condição pejorativa até por causa da questão da sobrevivência. Letra C. Indicar que os músicos se encontravam na mesma situação que os demais membros do terceiro estado, até porque não existe essa tal classe média na idade, no absolutismo. Tá ok? Então a letra C está correta. Letra D. Distinguir dentro do terceiro estado, as condições em que viviam os criados de libré. Não é essa casa, esse motivo que está aqui. Tá bom? Porque esse criado de libré era uma forma pejorativa de se falar dos criados que viviam no palácio. Letra E. Comprovar a existência no interior da corte de uma luta de classes. Não, eles estavam simplesmente, ficavam, inclusive os músicos ficavam felizes quando tinham a sua subsistência, né, garantida. A resposta correta então é a letra C. A questão de número 8, que foi utilizada no Enem de 2001, diz assim: o franciscano Roger Bacon foi condenado em 1277 e 1279 por dirigir ataques aos teólogos por uma suposta crença na alquimia, na astrologia e no método experimental, e também por introduzir no ensino as ideias de Aristóteles. Em 1260, Roger Bacon escreveu: pode ser que se fabriquem máquinas graças às quais os maiores navios, dirigidos por um único homem, se desloquem mais depressa do que se fossem cheios de remadores. Que se construam carros que avancem a uma velocidade incrível sem a ajuda de animais. Que se fabriquem máquinas voadoras nas quais um homem bata ao ar com asas como um pássaro. Máquinas que permitam ir ao fundo dos mares e dos rios. Sendo um historiador chamado Fernand Braudel, tá bom? Isso, apude aqui significa está. Esse é um texto que está colocado na obra Civilização Material, Economia e Capitalismo, do Fernand Braudel. Então, vamos à pergunta. Considerando a dinâmica do processo histórico, pode-se afirmar que as ideias de Roger Bacon... Bom, Roger Bacon viveu na Idade Média, né, quando alguns teólogos ainda vislumbravam possibilidades maiores do que aquelas definidas pela Bíblia. Essa era a referência de alguns poucos teólogos. A crença na capacidade criadora do homem chocava-se com as concepções teocêntricas da Igreja Católica. Essa Igreja Católica entendia que apenas Deus era o Criador. Só Deus podia criar e não um homem. Então, retomando a pergunta, considerando a dinâmica do processo histórico, pode-se afirmar que as ideias de Roger Bacon, letra A, inseriam-se plenamente no espírito da Idade Média. Não, a escolástica, tanto é que ele foi condenado pela Igreja. Está errado a letra A. Letra B. Estavam em atraso com relação ao seu tempo. Muito pelo contrário, eram muito avançadas em relação ao tempo da Idade Moderna. Ele fala de submarino, ele fala de carros, navios, movidos com forças que não eram gemadores. Também está errada. Letra C. Opunham-se ao desencadeamento da primeira Revolução Industrial. Nas ideias de Bacon já está uma ideia de que haverá uma grande revolução e a indústria vai produzir, né, essas maravilhosas máquinas. Também está errada a letra C. Letra D. Eram fundamentalmente voltadas para o passado. Não, elas apontam para o futuro. Letra E. Inseriam-se num movimento que convergiria mais tarde para o Renascimento.
né, a mudança, o movimento que esse Renascimento, a transformação das ideias estáticas da Idade Média que o Renascimento apresenta, ao contemplarem a possibilidade de o ser humano controlar a natureza por meio das suas invenções. Está correta, então, a letra E. A questão de número 9, que foi utilizada no Enem em 2001, diz assim: o texto foi extraído da peça Troilo e Cressida de William Shakespeare, escrita provavelmente em 1601. Vamos resgatar aqui que o Shakespeare é um autor da época do Renascimento Cultural e é influenciado pelas descobertas científicas da época dele, né, pelas mudanças que a ciência está promovendo na época dele. E aí diz assim o texto dele: os próprios céus, os planetas e este centro reconhecem graus, prioridade, classe, constância, marcha, distância, estação, forma, função e regularidade, sempre iguais. É uma tremenda aula de física que ele dá aqui, né? Ele já discute questões da física, que é o que a gente fala lá em cima, que eu comentei, que ele é influenciado pelas mudanças do tempo dele. Eis porque, continuando, o glorioso astro-sol está em nobre eminência, entronizado e centralizado no meio dos outros. É a teoria heliocêntrica, que vai contradizer o quê? A teoria geocêntrica, a Terra era o centro do universo, que vai ser superada aí, né, com os avanços da física na Idade Moderna, ok? E o seu olhar benfazejo corrige os maus aspectos dos planetas malfazejos. E qual rei que comanda, ordena, sem entraves, aos bons e aos maus. Personagem Ulisses, ato 1, cena 3, né, da obra Troilo e Cressida, do Maquiavel. Desculpa, do Shakespeare. Então, continuando. A descrição feita pelo dramaturgo renascentista inglês se aproxima da teoria, letra A, geocêntrica, a Terra como centro. Não, né? A teoria do Ptolomeu vai ser justamente vai ser contradita agora, né, nessa Idade Moderna. Letra B, da reflexão da luz do árabe Alhazen. Não se refere, está se referindo do Sol, do posicionamento do Sol e não da reflexão. É uma outra posição, né, numa questão física. Letra C, da teoria heliocêntrica do polonês Nicolau Copérnico. É a ideia que vai influenciar a obra do Shakespeare. Então a letra C é a resposta correta. Letra D, da rotação terrestre do italiano Galileu Galilei. Tem a ver, mas não é isso que a obra do Shakespeare fala. Tá bom? Letra E, da gravitação universal do inglês Isaac Newton. Eles viveram em tempos diferentes. Resposta correta, então, é a letra C, de casa.